Você já se sentiu violentada hoje? Você sabia que num período de 24 horas nós podemos sofrer uma série de violência sem se dar conta de que estamos sendo violentadas? É claro que existem vários tipos de violências, de abusos, mas eu não estou falando dos abusos físicos, esses que geram traumas. Eu quero chamar a sua atenção hoje para as pequenas violências, essas que nós não devíamos deixar acontecer, que nós não devíamos permitir e que infelizmente isso acontece porque nós não sabemos que elas estão acontecendo. Já aconteceu isso com você? Você já vivenciou isso na sua vida? Com pessoas controladoras, abusivas, ambientes controladores e abusivos, onde a gente prefere silenciar, não se colocar, com medo de perder o emprego, de evitar uma desgraça maior. Por muitos anos, desde a minha infância, eu sofri uma série de violências psicológicas e violências físicas. E o fato de sofrer isso desde a infância fez com que eu desenvolvesse uma capacidade de suportar as violências. Então, o que é um xingamento hoje, na fase adulta, um maltrato para uma criança que foi abusada, para uma criança que foi violentada na infância? É como se fosse banal, é como se fosse normal. É importante a gente perceber que não devemos normalizar, fazer com que essas ações se tornem cotidianas, normais, corriqueiras. Porque a pessoa é assim, não vai mudar, porque faz parte da geração, essas pessoas antigas tiveram uma outra educação, então faz parte da geração dela tratar o outro assim. Fiquem atentos a essas pequenas violências e essas pequenas desculpas que a gente dá para nós mesmos. No fundo, nós estamos suportando. E suportar essas violências não é bom, porque nós acumulamos, nós aumentamos nosso estresse, nós vivemos em estado de alerta, nós não temos paz. Isso faz com que aos poucos nós vamos destruindo o nosso pilar da confiança. Imagina que a sua vida é regida por alguns pilares e um deles, muito importante, é o pilar da confiança. E quando você perde esse pilar da confiança ainda na infância, você deixa de confiar nos adultos, nas pessoas que deveriam te proteger. E aí você se torna adulta e não confia em ninguém. E aquilo se amplia, você não confia no ambiente, você se torna uma pessoa medrosa, uma pessoa desconfiada, uma pessoa estressada, uma pessoa pessimista. O pilar da confiança é muito importante que seja restaurado ao longo da sua jornada de vida. O pilar da confiança, ele também age diretamente na nossa autoestima, no nosso amor próprio. Quantas vezes as pessoas já disseram para você: não deixe a pessoa fazer isso com você, você precisa se amar, a sua vida é mais importante, você não se ama. Às vezes não, às vezes a pessoa desaprendeu ou nunca aprendeu o que é o amor para se amar. Então é muito delicado quando nós falamos de certa maneira com algumas pessoas. Nós precisamos entender todo um contexto. Nós precisamos se comunicar de uma forma mais afetiva, porque ao invés de ajudar, a gente pode estar piorando. Porque quando você começa a jogar na cara da pessoa que ela não faz isso, não faz aquilo, você também pode estar se tornando uma pessoa violenta. Uma das minhas maiores dificuldades era aprender a colocar limites, e eu também não conseguia dizer não. Era tão difícil dizer não. Era como se eu precisasse aceitar aquelas pequenas violências para pertencer, para me sentir querida, para me sentir fazendo parte. Porque a minha carência era tão grande que eu me permitia
ser violentada, às vezes nem sabia que estava sendo ou que estava sofrendo algum tipo de agressão. Sabe esse famoso engolir o sapo? Para pertencer àquele grupo de pessoas horríveis. Tamanha era a minha carência. Tamanha era a minha falta de amor. E eu me cobrava demais, eu sofria com isso, com essa incapacidade de dizer não, de dizer basta, de dizer chega. Porque, infelizmente, nós crescemos numa sociedade muito tóxica. Uma sociedade que precisa constantemente rever os seus valores. Eu vou dar um exemplo para simplificar isso que eu estou chamando de sociedade. Por muito tempo, ainda garota, eu ouvia de diversas pessoas a frase: fecha as pernas, menina. Isso é tão violento, isso é tão abusivo. E eu posso compreender que a pessoa que falou isso pode estar sim reproduzindo o machismo. Pode estar sim com medo que você seja violentada porque ela também foi. Mas ao invés de me ensinar palavras de poderes, me ensinar ações para resguardar a minha vida, para me proteger, manda eu fechar as pernas. Então não me foi ensinado a me proteger, a zelar pelo meu pilar da confiança. Esse é apenas um exemplo, que nós mulheres sofremos muito. Não estou dizendo que os homens não sofrem, mas nós mulheres sofremos muito com essas questões impostas pela sociedade, principalmente referente ao machismo. Isso não é de se jogar fora, isso não é uma coisa à toa. Nós sofremos uma série de violências. Seria tão mais fácil me ensinarem que o meu corpo é sagrado e que merece respeito e que ninguém tem o direito de tocar, que ninguém tem o direito de fazer nada com o meu corpo. Seria tão mais eficiente pegar a educação por esse lugar ao invés de dizer fecha as pernas, menina. Percebe como a sociedade precisa rever os seus valores? Como uma sociedade inteira tem a capacidade de destruir diariamente o seu pilar da confiança, o seu amor próprio e a sua autoestima. Mas agora, na fase adulta, é como se fosse um dever nosso restaurar esse pilar da confiança para que a nossa vida seja um pouco mais digna, um pouco mais leve. E foi somente na fase adulta que eu aprendi a identificar o momento que eu estava sofrendo uma violência. Eu comecei a sentir no meu corpo e comecei a respeitar o que o meu corpo estava dizendo, os meus sentidos, as minhas emoções. Então, quando eu sentia algum incômodo, eu me sentia mal e eu parava para observar aquilo, eu estava ou sendo ameaçada ou vivendo ao lado de uma pessoa extremamente controladora, dizendo o que eu devia fazer, como eu devia fazer, que tinha que ser do jeito dela. E a insistência era tanto que você às vezes acabava cedendo, porque você não queria mais conviver com aquilo. Esse é um exemplo que eu dou de pessoas controladoras. É muito importante a gente ficar atenta a esse tipo de violência. Evite conviver com pessoas controladoras. E se essas pessoas que você convive fazem parte da sua família ou são seus amigos, tente um diálogo. E se você perceber que não existe a menor possibilidade de mudança e se você conseguir, afaste-se. Afaste-se imediatamente. São as pessoas controladoras que mais cometem essas pequenas violências, que ficam impondo suas regras. Como é que pode uma pessoa exigir que a outra faça alguma coisa do mesmo jeito e da maneira que ela quer, sendo que o corpo dela é diferente, a educação que ela recebeu é diferente, a referência para fazer aquilo é diferente?
as pessoas controladoras não são flexíveis. Elas, inclusive, acham que estão ensinando alguma coisa, mas estão apenas dando ordem. E você, que não tem condições de dizer não, que não sabe, que não aprendeu, que não consegue, acaba acatando essas ordens. Acaba deixando de viver a sua vida, a sua maneira, de fazer aquilo que você quer. Outra coisa que é muito importante você identificar é se o ambiente que você está é violento, se as pessoas se xingam, se maltratam, lidam com ironia uma com as outras o tempo todo. É extremamente estressante viver num ambiente assim. Perceba se o ambiente é violento. Se você foi uma criança que viveu num ambiente violento, mesmo sem ter sido agredida fisicamente ou verbalmente, o fato de conviver com pessoas que gritam uma com as outras o tempo todo é extremamente estressante. Isso tem um impacto muito negativo na sua vida, tanto na fase adolescente quanto na fase adulta. Se você percebe que tem condições de começar a colocar limites, de conseguir dizer não, inicie hoje, agora, a partir de agora. Não permita nenhum tipo de violência na sua vida. Se você não sabe, não tem condições, comece a pensar na hipótese de pedir ajuda, de procurar um profissional, para que ele ajude a você a identificar isso em você. Um psicólogo. Procure a ajuda de um profissional. Isso pode ser muito bom para você. Eu demorei muito tempo para aprender a dizer não. Eu aprendi, mas com a ajuda de um profissional, eu acho que eu teria economizado muito tempo e evitado muitos traumas. Porque quando esse tipo de violência te traumatiza, demora para você identificar, demora para você se curar. Não é tão rápido. Percebe a importância de aprender a colocar limites e a dizer não? Faça isso por você. Faça isso pela sua vida. E por mais que você fale, não dá, eu convivo com essa pessoa, eu dependo dela para várias coisas. Eu trabalho nesse lugar e eu sustento várias pessoas, eu preciso suportar isso em nome de todas as pessoas que dependem de mim. Existem uma série de situações. Eu sei que não é fácil. Eu vivenciei muitas coisas parecidas e eu comecei a praticar uma coisa. Ok, eu não consigo controlar, eu não consigo promover a mudança no outro, eu não consigo dizer não. O que é que eu posso fazer por mim? E na hora, no mesmo dia que eu fiz essa pergunta, eu falei, nossa, seria tão bom se eu começasse a parar de me violentar, se começasse comigo. Porque eu também era uma pessoa que me violentava o tempo todo. Eu falava mal de mim em voz alta para todo mundo. Eu fazia uma coisa, isso tá ruim, isso aqui ficou uma merda, eu não sou boa. Isso é uma violência que eu cometia comigo. Era um hábito. Eu comecei a olhar para essas coisas e eu fiz uma promessa que eu não ia me violentar, que eu ia evitar. Sempre que eu pudesse, eu ia evitar fazer algo que eu não queria, algo que eu estava sendo obrigada. E nesse processo, mesmo que pareça pequeno, de eu não me violentar, eu comecei a me respeitar, que era algo que eu não fazia. E esse respeito começou a reestruturar o meu pilar da confiança. E eu comecei a me sentir um pouco mais leve. E eu comecei a gostar mais de mim. Então, nas situações em que eu podia não me violentar, eu vou dar um outro exemplo que parece bobo, mas a gente faz isso várias vezes. É aí que está a pequena violência. Quando você está com um grupo de pessoas e tem sempre alguém que escolhe onde vai comer, como, e nunca te perguntam se você quer, se é bom para você.
nunca nem te perguntam, não tem esse olhar de perguntar, e aí, tudo bem? E eu comecei a me colocar, e eu comecei a incomodar aquele grupo de pessoas. E aí eu percebi que eu realmente, definitivamente, não queria mais conviver com pessoas abusivas e controladoras. Eu sempre fazia o que os outros queriam. E nesse processo, onde eu comecei ali a me respeitar, a me amar, eu comecei a entender que eu não precisava agradar todo mundo. Que naquele momento era importante eu zelar pela minha integridade, pela minha essência. E aquilo começou a fazer mais sentido para mim. Então, se você pode, comece essa mudança. Se você precisa, peça ajuda. Não aceite a situação do jeito que ela está. Porque, infelizmente, quando a gente permite essas pequenas violências, elas podem se tornar maiores. Eu percebi que eu conseguia fazer uma coisa: parar de fazer as coisas que eu não queria. Quando eu percebi que eu não precisava aprender nada, que era só parar de fazer as coisas que eu não queria, eu dei um passo muito grande nesse sentido de aprender a dizer não. Falar de violências é uma coisa imensa. Existem várias camadas que envolvem a sociedade, a educação, a forma como você se relaciona, a religião. Nossa, a gente poderia ficar horas debatendo sobre isso, mas eu quis, com esse vídeo, chamar sua atenção para as pequenas violências. Avalie hoje as suas atitudes. Avalie se você está sendo violento ou abusivo com alguém. Olha para isso. Mude. E se você puder dar um basta para todas as violências que chegam até você, faça isso. Porque essas violências, hoje pequenas, podem se tornar algo muito maior, impossíveis de se ter controle. Se permita viver uma vida um pouco mais leve, com momentos de felicidade. Você merece. Você merece.